Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Hoje, o que queremos, o que desejamos, o que necessitamos é da presença de Deus em nossas vidas, da presença de Deus na nossa casa, da presença de Deus na nossa família, no nosso trabalho, em todos os locais onde a gente estiver. O que nós precisamos é da presença de Deus. Moisés já sabia disso. Esse é o relato de Moisés para Deus. Deus tinha dito que o anjo dele iria conduzir eles, né, até Canaã, até eles tomarem a terra por possessão, né, por herança. Mas Moisés foi bem claro: sem a presença do Senhor, ele não queria. Essa conversa de Moisés com Deus acontece é, logo após, né, o que um pouco tempo depois da passagem emblemática em que Moisés vai para o monte e quando chega, o povo já tem feito um Deus, né, uma imagem para adorar de um bezerro de ouro. Gente, ele passou um mês, 40 dias, né, um mês e pouco, no monte. Foi tempo suficiente para o povo que viveu milagres, maravilhas, o povo que estava comendo maná, o povo que via a presença de Deus descendo e falando com Moisés, o povo já tinha se corrompido tão rápido. O povo que viu maravilhas, milagres e sinais se corrompeu tão rápido. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós vivemos milagres, maravilhas, e às vezes nós nos perdemos por tão pouco. Eu tô me incluindo porque eu sou humana, né? Sou carne, e eu fico imaginando como é fácil o homem ser corrompido, né? Agora imagine, enquanto Deus ainda estava falando com Moisés, estava dando instruções a Moisés lá no monte, Deus teve que interromper para dizer: desce lá, Moisés, que o teu povo já está pecando, já arrumou outro Deus, já está adorando, já se desviaram do caminho. Gente, aí Moisés, lá no monte, antes de descer, teve que interceder por aquele povo, porque Deus queria acabar com todos e queria recomeçar a história através de Moisés, né, da descendência de Moisés. Olha só, que povinho difícil de conviver e que povinho complicado Moisés estava tendo que cuidar. Quando Moisés chega, ele vê aquela cena, né? E, para resumir, 3.000 homens, ó, 3.000 homens morreram por causa disso, por causa desse pecado que eles cometeram. Mas Moisés decidiu que não queria seguir em frente se não fosse com a presença de Deus. Por quê? Porque Deus resolve, com tudo isso que aconteceu, né, com o percurso que estava tendo, Deus diz assim, ó, eu enviarei um anjo diante de ti. Ou seja, Deus não poderia estar no meio daquele povo pecador, obstinado. Tanto que a gente vê que Moisés falava com Deus fora do arraial, foi montada uma tenda fora para que Moisés falasse. Deus não poderia estar no meio daquele povo tão pecador e tão obstinado de coração, né? Com coração tão endurecido. Só que Moisés, gente, já estava na presença de Deus, já amava a presença de Deus. A palavra diz assim, ó, que Moisés falava cara a cara com Deus, como seu amigo. Moisés já estava totalmente envolvido na presença e na graça de Deus. E aí, esse é o contexto que ele diz que não quer ir se não for com a presença de Deus. Ele já está totalmente envolvido nessa presença. Agora veja que maravilha, que maravilha. No período de Moisés, para que Deus pudesse descer, para que Deus pudesse falar, tinha que ter toda uma preparação, o ambiente tinha que ser santo, não poderia ser no meio daquele povo que estava tão, com o coração tão endurecido e cometendo pecados e adorando outros deuses. Ou seja, tinha toda uma santificação. Nem todos podiam entrar na presença de Deus, tinha todo um ritual a ser cumprido, né? Que Moisés cumpria. Mas olha que maravilha. Hoje, depois do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos ter acesso todos os dias. A gente pode ter acesso na presença de Deus. Todo dia a gente tem acesso a falar com Deus. A gente pode estar envolvidos nessa presença, nessa graça. A nossa casa, o nosso quarto pode se tornar o altar de Deus. Pode se tornar esse lugar onde a gente vai buscar a presença do Senhor.